portanto, os olhos são próximos, ele tem que estar sempre olhando para um lado, olhando para o outro. Isso faz o animal estar sempre mais nervoso, mais em atitude de atenção do que deveria estar. Então, já tem observadores que comentam isso. O temperamento do cavalo também relacionado com o afastamento dos olhos. O certo é que quem julga cavalo, seja em qualquer raça de cavalo de sela, isso para qualquer cavalo, né, ele tem... Volta para mim, agora voltou certo. Ele tem que estar atento que ele tem que ter esse afastamento dos olhos, essa fronte larga, essa fronte que coloca o cavalo com os olhos bem posicionados. Ao olharmos a cabeça de perfil, observe que essa região, que é a região massetérica, é uma região muito importante, é ali que está localizado o músculo masseter. Então, é o músculo principal da mastigação do cavalo, e nossa também, né? Então, todo cavalo tem que ter essa região muscular e desenvolvida, conforme está mais ou menos ressaltado aqui, né? Não procurei figuras ideais para falar para vocês, e sim para mostrar a região e mostrar o que nós temos que estar atento. Então, se nós temos que estar atento à largura da cabeça, temos que estar atento também a essa região. Essa região da boca do cavalo tem duas coisas importantes ali, né? O lábio, que tem que ser móvel, tem que ser justapostos. Por quê? O cavalo apreende a comida com o lábio. E lá na frente o dente, né, que tem que estar também com justa posição, porque ele corta a comida com o dente. Não carece falar muito, vocês estão enjoados de ver isso aí. É uma região importante. E aqui vale um comentário maior, né? Por quê? Porque a raça campolina se pede um padrão subconvexilíneo, né? Essa convexilinidade, ela tem que ser sempre olhada com uma certa cautela. Então, tem que ter essa convexilinidade racial, né? Não vou chegar... tem que ter convexilinidade, não tem, né? É da raça. Agora, cuidado para esse conjunto aqui não crescer, porque isso aqui é a região nasal do cavalo. Região nasal tem região nasal dorsal, região nasal lateral. Se você projeta muito essa região nasal dorsal, a região nasal lateral, ela fica afinada. Assim como se você, em raças que são subcôncavas, quando você... Volta para mim. Quando você afunda essa região aqui, você enlarguece essa. Então, o árabe, por exemplo, é um cavalo de uma capacidade respiratória muito grande, porque ele já tem aquela região nasal dorsal mais afundada, que abre mais a região nasal lateral e que possibilita, portanto, mais ar. Então, essa é uma região que eu acho que vocês têm que ter cuidado. Não perder a raça, mas sempre atento a não deixar essa região projetar muito, porque se ela projeta muito, o que acontece? Ela afunila a região nasal lateral. Eu já tive uma conversa uma vez com o Sérgio, e o Sérgio até comentou um troço desse comigo, que tem cavalos que ele trabalhava e tal, que tinha dificuldade em passar sonda. O que é isso? Pode ser, então, que aquele perfil, quando está passando um pouco da medida, que afunila a região nasal lateral. Então, a região que eu acho que vocês, que lidam mais diretamente com essa raça, tem que estar atento, tem que manter a exigência da raça, manter a qualidade da raça, manter o padrão racial, mas sem perder aquela qualidade que é uma região nasal, que exerce a função dela, que é permitir, como um tubo, que o ar venha a encher os pulmões. Próximo. Falar um pouco de pescoço e espádua, eu preferi falar os dois juntos, porque aqui, nessa espádua aqui, dá para a gente comentar alguma qualidade de espádua, mas, na verdade, agora seria mais importante falar sobre pescoço. Eu vou aproveitar e comentar sobre espádua também. Pescoço de cavalo de sela. Primeiro, independente dele ser rodado ou não ser rodado, dele ser piramidal, não importa. A verdade... não importa racialmente, eu estou dizendo em termos funcionais, em termos de cavalo de sela. Ele tem que ser oblíquo. Ele tem que ser oblíquo. Vocês vão ver que se ele for verticalizado, ele complica todo um processo de coluna, complica todo o engajamento, eu vou mostrando para vocês daqui a pouco. Então, ele não pode ser verticalizado e também não pode ser baixo. Pescoço baixo é para cavalo de tração, cavalo que vai... você desloca o centro de gravidade mais para frente. Cavalo de tração, onde é que ele vai fazer força, onde ele vai exercer sua atividade? Aqui na região da coalheira. Então, cavalo de tração pode ter o pescoço baixo. Cavalo de sela não pode ter pescoço baixo, não pode ter pescoço vertical, ele tem que ter o pescoço oblíquo, porque assim ele desloca o centro de equilíbrio para o lugar certo dele. Tem que ter uma ligação cabeça-pescoço fácil, porque vocês viram que isso aqui, esse ângulo, daqui a pouco, quando o cavalo entra na atitude de equitação, esse ângulo fecha mais ainda. Se o cavalo não tiver essa ligação muito boa, ele não consegue flexionar a nuca de forma natural.
E ele tem que ter uma base sempre mais grossa do que o ápice. Por quê? Porque é aqui que vai segurar todo um conjunto, né? E o conjunto vai ser sustentado pela base. Então, sempre a base do cavalo de sela tem que ser mais larga, mais forte do que o ápice. Senão ele não consegue manter aquele pescoço oblíquo a hora que você solicitar ele. Tá certo? Uma coisa muito importante que eu coloquei a espádua junto aqui para a gente discutir é que a espádua deve ser inclinada, observe, longa, inclinada, assim como o braço também tem que ser longo, inclinado. Mas eu gostei muito desses 2 slides aqui, ó, porque isso aqui mostra uma coisa muito importante que quem julga cavalo de sela também tem que estar atento. Definição de regiões. Aqui você vê claramente as regiões do pescoço, ó, o animal que está bem definido de pescoço, a ligação, tudo certinho, ligação do pescoço mais alta no tórax, até esse aqui, por exemplo, ligação do pescoço um pouco mais baixa no tórax, não é tão ideal, né? O ideal é você ver essa definição de região, peito, pescoço, espádua. Aqui, ó, é a cintura escapular do cavalo. Então, você tem que chegar num cavalo, tem que ver o que é pescoço e depois você tem que sentir essa região da espádua dele, destacada do corpo, fazendo a cintura escapular. Tem animal que você passa a mão aqui e se emenda, pescoço com espádua, tudo numa linha reta. Você tem que passar a mão no pescoço do animal, depois tem que vir aquela espádua mais forte, definição de regiões. Por isso que eu botei espádua junto aqui, porque ao correr um olho no pescoço assim, você já corre o olho logo para ver se esse animal tem a cintura escapular bem definida, um animal musculado, um animal que exibe também força. Quanto aos ângulos de espada e ângulos anteriores, daqui a pouco a gente fala. Então está aqui o pescoço, inserção mais alta no tórax, pescoço oblíquo de boas ligações, principalmente isso para o cavalo de sela, porque nessa condição o cavalo vai flexionar a nuca, vai manter o pescoço oblíquo na equitação e vai restabelecer o equilíbrio. Como eu falei, é o pescoço, é o conjunto de frente. Eu não falei para vocês que o cavalo, a cada dinâmica, cada passada, ele acaba jogando o centro de equilíbrio para frente e depois ele tem que restabelecer o centro de equilíbrio. O pescoço, o conjunto de frente, é muito importante nesse restabelecimento do equilíbrio. E se o pescoço for baixo, ele tem dificuldade. Se ele for um pescoço verticalizado, ele vai ter dificuldade. Portanto, está sempre atento a um pescoço de direcionamento oblíquo, proporcional à cabeça, bem ligado, de inserção mais alta no tórax, não é isso? E a espádua também, olhar se ela é inclinada, destacada, formando a cintura escapular do cavalo. Próximo. Bom, a cernelha é essa região formada pelas apófises espinhosas das primeiras vértebras torácicas, bem recoberta de musculatura, e que, quando você olha um cavalo de sela, você já tem que identificar a espádua. Só no olhar, você já tem que ver a espádua do cavalo. Cavalo que você olha, que você não identifica a espádua, já não é cernelha. Muito obrigado, desculpa. Quando você não identifica a cernelha, já tem uma coisa errada ali. A cernelha é uma região importante. Aí o pessoal, mas por que a cernelha é importante? Ah, porque é ali que a sela encaixa. O cavalo não foi feito para a sela, nós fizemos uma sela para o cavalo, né? A cernelha, a gente utilizou-la depois para encaixar a sela. Mas antes da sela existir, a cernelha já existiu. A cernelha é que é o ponto de apoio para os músculos que sustentam o pescoço. Quando você tem um pescoço oblíquo, olha bem, todos os músculos que sustentam, todos não, mas a maioria dos músculos que sustentam o pescoço utilizam como alavanca a cernelha. Além de tudo, existe um ligamento que passa lá da cabeça, lá da nuca, e se liga na cernelha, que é o ligamento nucal, que é elástico, que vai e volta, permite que o pescoço vá e volta, mas o ponto de união dele é cernelha. Então, cernelha de cavalo de sela, você tem que já vê-la destacada assim, ó, destacou do corpo, olha lá, destacou do corpo. Você põe a mão, você sente aquela cernelha, e não pode sentir uma cernelha sem musculatura. A base óssea da cernelha são as apófises espinhosas, mas ele tem que ser recoberto por musculatura. Porque, como já existe aquela cernelha ali, o homem fez a sela para encaixar na cernelha. A sela encaixa na cernelha. Não é isso? Se ela for uma cernelha sem musculatura, o que vai acontecer? Vai ferir, vai dar aquela cernelha cortante. Então, a cernelha tem que ser destacada, mas tem que ser musculada e sempre na mesma altura que a garupa, ou a cernelha pode ser até um pouquinho mais alta que a garupa. Para não ser muito repetitivo, dorso lombo de cavalo.
Observe que aqui nós temos o dorso e aqui nós temos o lombo. Qual a diferença do dorso para o lombo? O dorso é sustentado por um arcabouço costelar. As costelas estão aqui sustentando o dorso. E o lombo não tem costela. Faz o flanco, faz o ventre do cavalo. Essa região aqui não tem costela. Esta região toda aqui tem costela. E é exatamente isso que determina a diferença do dorso para o lombo. A gente estuda dorso e lombo ao mesmo tempo, mas tem o dorso e tem o lombo. Portanto, o peso do cavaleiro tem que estar sempre concentrado na região do centro de equilíbrio, que é a região do dorso, que é a região que já tem a sustentação de sela. Os cavaleiros antigos, quando eu comecei a jogar cavalo, 20 anos atrás, a gente via cavaleiro antigo. Se hoje o modismo é enfiar uma sela aqui em cima da cernelha, prejudicando o cavalo, antigamente tinha o contrário. A sela era muito atrasada, os cavaleiros com a perna lá na frente, né? Cavaleiro de roça, aquela pernona lá na frente, era lindo isso. Aquela pernona lá na frente assim, o cara com o corpo para trás, era maravilhoso isso. E o que acontecia? A sela muito atrás. Então o peso do cavaleiro já deslocava um pouquinho aqui para a região do lombo. E o que nós temos aqui logo abaixo do lombo aqui? Os rins, que dói pra caramba, né? Eu estou tratando de um cálculozinho renal, estou cuidando dele com muito carinho. Até hoje ele não doeu não, mas quem tem, dói para danar, né? E o rim é uma região muito dolorida. Qualquer peso aqui, você pode afetar o rim. E uma coisa importante quando a gente está julgando o cavalo de sela é o direcionamento dessa linha do osso lombar. Quando você para na linha do osso lombar, olha bem, você teve a cernelha destacada, depois, seguindo a própria coluna vertebral, tem um ligeiro afundamento aqui, né? Uma ligeira curvatura ventral, e depois existe um aclive em sentido caudal. Eu já vi elogios e elogios para cavalo que tem isso aqui reto. Olha que dorso lombo retinho. Dorso lombo de cavalo não tem que ser retinho, não. Nem a coluna dele é retinha. A coluna dele já acompanha isso aqui, ó. E se ele for retinho aqui, primeiro morro que ele for subir, onde você vai buscar a sela desse cavalo? Lá na garupa dele, né? Então, já é por natureza esse aclive, você tem que ter a cernelha destacada, esse ligeiro aclive em sentido caudal, porque é aqui que se aloja a sela. Naturalmente, o dorso lombo de um cavalo que tem bom direcionamento, ele sustenta a sela. Sem você estar tendo que apertar muito, botando rabicho e peitoral, né? Porque o animal, de natureza, ele aloja a sela e ele sustenta o cavaleiro, porque o peso dele está distribuído no centro de gravidade, está distribuído na região costelar. Tá certo? Então, nem os cavaleiros da atualidade, não estou falando cavaleiros Campolina, que eu tenho visto isso, na verdade, em outra raça, selando em cima da cernelha, nem os cavaleiros antigos que deslocavam, você via a cernelha do cavalo para depois você ver a sela, portanto, o peso ficava muito na região lombar, e sim a sela que se encaixa na cernelha e o peso do cavaleiro em consonância com o centro de equilíbrio do cavalo. Tá certo? Próximo. Gente, uma passagem rápida, não dá para discutir muito, mas depois, se vocês quiserem discutir comigo aí fora, nós estamos à disposição. Falando um pouco de garupa, a garupa tem que ter proporção com o dorso lombo, porque vocês vão ver daqui a pouco, nós que trabalhamos com cavalo de marcha, temos que ter cuidado com a coisa. Oscilação lateral da coluna. Cavalo de trote não faz isso. O cavalo no passo, vocês vão ver muito bem isso aí. O cavalo no passo, a coluna vertebral faz uma oscilação lateral. Eu já mostrei para vocês que durante a equitação, o que a coluna vertebral faz? Ela sobe um pouco, né? Ela se contrai. Quando você monta num cavalo, mostrando aquele slide, a coluna vertebral sobe. Então, nós já vimos uma contração, uma flexão da coluna vertebral, que é a flexão em sentido dorsal. Quando você põe peso, o cavalo assume aquela atitude e ele dá essa ligeira contração da coluna vertebral. Mas existe a contração lateral da coluna vertebral, que vocês vão ver daqui a pouquinho, no passo e também na marcha. Toda vez que o animal dá um lateral, ele tem uma inflexão da coluna ou flexionamento lateral da coluna. E quem é que segura o cavalo para ele não rebolar? Se ele faz isso com coluna, quem é que vai segurar lá atrás para ele não rebolar? É uma garupa longa, forte, bem proporcional. Então, a garupa tem que ser proporcional ao dorso lombo, porque é ela que vai segurar as oscilações laterais da garupa. Tá certo? A garupa, o ângulo de garupa, está diretamente relacionado com o ângulo do membro posterior. Então, olha bem um conjunto aqui. Você tem um conjunto levemente inclinado, né? E observe que ele tem essas angulações aqui, ó, ideais, né? Se você descer uma linha aqui na ponta do isquio, vai pegar a ponta do jarrete e vai chegar até ali embaixo, bem próximo. Daqui a pouco eu tenho a linha ideal para vocês verem.